Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, hoje, né, a gente vai começar uma nova série aqui no nosso canal. Então vai ser uma série muito interessante, né? Eu espero que vocês gostem e que vocês consigam, né, acompanhar essa jornada que tudo leva a crer, né, que vai ser uma jornada um pouco longa. Então, vem para cá pro vídeo, né, que eu quero falar para vocês sobre como que a gente vai usar, né, as estratégias de day trade do mini índice do sistema solar para conseguir comprar um apartamento na praia, né, um apartamento com vista para o mar, de frente para o mar, que vai ser uma realização de um sonho, né, que eu tenho e vamos ver, né, como que a gente vai conseguir, como que vai ser esse processo, né, de conseguir chegar nesse objetivo. Então vem para cá. É, Deixa eu explicar aqui para vocês, né, como que vai ser essa nossa jornada, né? Então, uma coisa que eu me perguntei muito nesses dias, né? Então, esses dias eu fiquei um pouco mais reflexivo, né? E tava pensando, né, nos meus sonhos, né? Então, tem alguns sonhos que a gente consegue realizar do ponto de vista financeiro, né? Então, qual o seu sonho, né? Qual é o seu sonho que você que você consegue conquistar financeiramente? Então, essa pergunta muitos de nós já nos fizemos, né, ao longo das nossas vidas e eu fiquei me fazendo elas nesses últimos tempos. E uma das coisas que eu consigo, uma das coisas que um dos sonhos que eu tenho que eu posso conseguir, né, financeiramente, é conseguir comprar um apartamento na frente da praia, para morar, né, com vista para o mar, para todo dia ali, né, eu conseguir ver o nascer do sol, ver o nascer da lua quando for possível, né, que são coisas que sempre me fascinam, né? Então eu acho, né, que ter essa realização, né, de conseguir morar num apartamento de frente para a praia, seria uma grande, uma realização de um sonho, né, de um sonho particular. E aí eu comecei a pesquisar quanto que custa, né, um apartamento na frente da praia na minha cidade. Óbvio, né, vão ter apartamentos aí enormes que às vezes não precisa, né, para minha família, que é uma família pequena, e dos apartamentos que cabem, assim, mais ou menos no orçamento mais realístico, né, para as minhas necessidades atuais, um apartamento, né, na minha cidade, que vai custar, em média, né, 1,2 milhões de reais. É uma dinheirama, né, muito dinheiro, e eu não tenho esse dinheiro. Eu estou muito longe de ter essa quantidade de dinheiro, tá, pessoal? Mas, né, eu sei que é possível. Eu sei que é possível fazer essa quantidade de dinheiro, né, financeira, com o day trade. E eu imagino que também seja possível chegar nessa quantidade financeira usando os robôs do sistema solar. Então, essa nova série que eu vou trazer aqui para vocês vai ser uma série, né, de sair dos 10 mil reais, né? Acabou cortando ali, né? A gente vai sair. Ups. Tá aqui. Não, cadê? Eita. Ué, eu ainda tô ali. Ah, é só aqui. Beleza. Então a gente vai fazer uma série que é saindo de 10 mil reais, que é um dinheiro que eu tenho, né? Pra comprar esse apartamento, né? À beira-mar. Então vai ser uma jornada com day trade no mini índice, usando aí os robôs, né, do sistema solar como referência. Então deixa eu voltar para cá, né, para ter essa conversa mais perto de vocês e vamos entender, né, como que vai ser esse processo, né? Então a gente vai usar os robôs de day trade do mini índice, né, o que eu já trago aqui para vocês há muito tempo, que são os robôs do sistema solar. E o nosso objetivo vai ser, né, partir de um capital de 10 mil reais, querendo conseguir, né, com o objetivo de chegar a 1,2 milhões, 1,2 milhão de reais, né? Usando majoritariamente day trade mini índice. Então, pessoal, aqui eu coloquei 1,2 milhão porque o apartamento que eu pesquisei estava em torno de 1 milhão, mas considerando as taxas, né, considerando que a gente vai pagar de DARF em day trade, considerando a inflação até o final do período, né, esse valor certamente vai ser um pouquinho maior. Então, a depender, né, a gente pode ir atualizando esses valores à medida que o processo do projeto, né, aumente, se evolua, né? Então, deixa eu desaparecer ali de novo. Então, como que a gente vai fazer esse processo, né, pessoal? Eita, deu print screen bem na hora que tava com o negócio do headphone ali. Mas beleza. Então a gente pega aqui os resultados dos robôs do sistema solar,
para os últimos 12 meses, tá? Se a gente pegar uma janela maior, os resultados são até melhores. Mas vamos nos concentrar aqui nos resultados dos robôs do Sistema Solar nos últimos 12 meses. E aqui, pessoal, eu mostro para vocês o resultado dos 7 principais robôs, né? Que é o Marte, todos esses, né, que vocês já estão acostumados. E esse aqui é o resultado típico médio, de 4.800 pontos. E aqui é o drawdown médio do sistema, né? O drawdown máximo, perdão, que a gente obteve, que foi menos 14.000 pontos. E a gente teve 8 meses positivos, 8 meses negativos. Então, com base nesses valores de resultados médios, taxa de meses positivos, taxas de meses negativos, nesses últimos 12 meses, a gente consegue fazer uma simulação de como que a gente vai conseguir, né, chegar nesse nosso objetivo, tá? De conquistar, né, esse nosso apartamento na praia, que vai ser um valor financeiro ali na casa de 1,2 milhão. E aí a gente tem um plano. Eu fiz várias análises estatísticas, né, para conseguir estabelecer esse plano. Não vou trazer esses detalhes para vocês, porque é mais coisa de programação em Python mesmo, né? Análises dos robôs que a gente já desenvolveu. Eu vou deixar aqui para vocês só a nossa ideia. Então, o nosso plano vai ser, né, partir com um capital de 10 mil reais e a gente vai operar, em média, ali, né, 5 contratos em cada robô. A gente tem 7 robôs, vai estar ali com 5 contratos em cada robô. Isso não quer dizer que nós estaremos sempre posicionados em 35 contratos, ou numa posição de compra ou numa posição de venda, tá, pessoal? Na prática, um robô da ordem de compra, o outro robô da ordem de venda. Então, na média ali, a gente está com cerca de 10 a 15 contratos posicionados em cada direção, tá? Isso é uma coisa que a gente está bem organizado, né, do ponto de vista da alavancagem. E aí a gente tem um plano que, óbvio, né, se a gente ficar com essa quantidade de contratos, vai ser um projeto muito, muito longo. Então a gente vai trabalhar com uma alavancagem que, à medida que a gente for conseguindo dobrar o nosso capital, a gente vai aumentar o número de contratos em 1,5 vezes. Ou seja, né, a gente partiu ali de 10 mil reais. No momento que a gente consegue chegar ali em 20 mil reais, que é o dobro de 10, a gente multiplica o número de contratos por 1,5. Então, se a gente estava com 5, a gente pula para 8, mais ou menos, né? Alguns números ali não vão ser inteiros, a gente vai precisar fazer uma aproximação. Então, a gente vai para 8. Aí, de 20 mil, chegou em 40 mil reais. A gente já pula para 16 contratos. E a gente vai fazendo esse processo, né? Até que a gente chegue no nosso objetivo, que é atingir, né, esse 1,2 milhão de reais. Então, esse é o nosso plano. E o nosso processo, né? Como que vai ser o processo? Então, com base nesses retornos e drawdown, né, que a gente tem estatísticos, né, dos resultados dos robôs dos últimos anos, eu desenvolvi, né, eu fiz 100 mil simulações para prever os nossos resultados. Então, eu cheguei no número, né, que a gente vai conseguir obter esse resultado em média, né, em 63,9 meses. Ou seja, né, partindo desses 10 mil reais, realizando essa alavancagem, né, de 1,5 vezes, a gente vai conseguir chegar num capital financeiro de 1,2 milhões, 1,2 milhão, em 5 anos e 4 meses. Com um desvio padrão, né, de mais ou menos um ano e meio, aí, 18 meses. 17 meses, né? Vai ser um ano e meio mais ou menos. Então quer dizer que a gente pode conseguir em 5 anos, mas pode conseguir antes também. Mas pode conseguir depois também. Então, isso aqui é tudo análise estatística que vai nos ajudar a estar nos baseando, né, à medida que os resultados forem aparecendo, certo? E aí, uma coisa mais importante que a gente tem que se ater é o risco, né? Então, a gente vai estar com a alta alavancagem, principalmente nos primeiros meses. Porque como a gente está operando só com 10 mil reais, essa janela aí de cinco contratos em cada robô, ela é um pouco pesada, né, para essa quantidade financeira. Então a gente já vai estar bem alavancado. À medida que a gente vai multiplicando esse capital em 1,5 vezes, todos os momentos que a gente dobra do capital, essa alavancagem vai ficando menor, mas por outro lado, né, a gente vai estar com uma exposição financeira bem maior também, certo? Então, pessoal, de todas as análises que eu fiz, existe 20% de chance da gente quebrar e perder todo o capital investido. Então, e essa quebra, ela acontece com maior chance, né, com a maior probabilidade nos primeiro um ano e meio. Ou seja, né, a gente pode chegar a dobrar uma vez o capital, dobrar outra vez o capital,
e pode ser, né, que venha um mês ruim e leve todo esse nosso financeiro embora. É um risco, existe 20% de chance da gente quebrar, mas é um risco. Então a gente vai estar sempre que aparecer, né, alguma condição ali do mercado um pouco mais crítica, óbvio, né, que a gente vai ter uma atenção maior, certo? E aí, pessoal, aqui é uma curva de crescimento que a gente espera dentro desse projeto. Ó, vê só. Aqui a gente tem uma distribuição de meses e do capital acumulado, né? Então, quando a gente chegar aqui em 1,2, a gente vai ter o nosso objetivo, 1,2 milhão, a gente vai ter o nosso objetivo conquistado. E aí vocês podem ver aqui, ó, que até o mês 30, mais ou menos, a gente não chegou nem nos 100 mil. Então, os 20 primeiros meses, né, os 3 primeiros anos são realmente, né, o maior desafio. Vai ser realmente, né, uma jornada de paciência também. Mas pode ser que a gente tenha algum pouco de sorte, né, nos primeiros meses e a gente consiga aí ter um resultado maior. Mas na média, essa aqui é a curva de capital financeira, né, esperada nessas simulações que eu fiz. E aqui é uma distribuição também da quantidade de lucro e prejuízo que a gente fez, que a gente vai obter em cada um dos meses. Então, a gente tem 30% de chance de ter um mês negativo e 70% de chance de ter um mês positivo. Então, com base nesses resultados, com base nos drawdowns, né, com base nos resultados médios, né, de cada um do nosso conjunto de robôs, né, a gente tem essa distribuição esperada. Obviamente, né, no começo do projeto a gente tem uma alavancagem menor, na metade para o final do projeto a gente tem uma alavancagem maior. Então vai chegar um momento ali próximo dos 5 anos, né, que a gente pode chegar a ter uma perda, né, de 100 mil reais no mês. Então, óbvio, né, a gente já vai ter construído um capital até lá, mas, né, uma perda de 100 mil reais ainda é muito pesado, né, em um mês. Mas a gente espera, né, que a gente já tenha uma gordurinha aí para queimar, né, uma gordurinha para a gente ir se organizando à medida que a gente chegue, né, nessas alavancagens maiores. E aqui é uma imagem que ela é muito significativa, né? Que ela mostra todas essas simulações que eu desenvolvi. Então a gente vê que na média a gente vai conseguir chegar nesse projeto, né? Atingir esse capital de 1,2 milhão em 63 meses, né? 63,9 meses. Mas pode ser que aconteça antes. Existiram alguns projetos ali, algumas simulações deram para a gente um resultado de 1,2 milhão em cerca de 30 meses, em cerca de 2 anos, né? A gente já, cerca de 2 anos, 3 anos ali, a gente já consegue, né? Ter o nosso projeto, né? Conquistado ali com 1,2 milhão. Vamos torcer para que a gente tenha um pouco dessa sorte, né? Para que a gente não demore esses 5 anos. Mas a gente tem que estar preparado, né, para todos os cenários que eventualmente o mercado coloca para a gente nesse projeto. E aí uma coisa, pessoal, que eu não coloquei ali nos slides, que eu queria perguntar para você, que eu queria deixar claro, né? O nosso projeto vai usar esses 7 robôs, que é o Marte, né? O Vênus, Mercúrio, Io, Saturno, Netuno e o Europa. Acho que eu não esqueci de nenhum. E eu acho, né? Eu espero que esse projeto seja 95% totalmente automatizado. Existirão esses 5% que vão ser momentos que eu vou interferir no sistema. Então vai ter um dia que eu acho que o mercado não está bom para os robôs, eu vou desligar os robôs. Vai ter um dia que vai ter alguma notícia externa que eu vou ficar inseguro de ligar os robôs. Vão ter momentos, né, que eu vou estar querendo viajar e não vou estar querendo prestar atenção no andamento dos robôs, então eu realmente não vou ativá-los. Mas a minha ideia, né, é que a gente use aí o setup, né, 95% das vezes, né, ele totalmente objetivo, totalmente só o uso dos setups. Mas na prática, né, com a nossa experiência, né, existem e com a nossa suscetibilidade, né, ao risco, pode ser que alguns dias, né, como eu comentei, a gente não esteja à vontade de operar o pregão naquele determinado momento e tá tudo bem, né? O que importa, né, é a gente ter um pensamento aí de longo prazo que a gente vai conseguir chegar nesse objetivo.
Então esse é o nosso esse é o novo projeto, né, que a gente vai estar começando aqui agora. Eu vou trazer os resultados, né, semanalmente, como eu tenho feito aqui com os vídeos dos resultados dos robôs, mas eu vou trazer esse foco, né, do resultado financeiro também desse projeto, para a gente ver o quão perto, né, o quão evoluindo a gente está para conseguir realizar esse meu sonho particular, né, que é ter esse apartamento na frente da praia, para conseguir ali ver o mar, né, ver a natureza, e vai me trazer, né, certamente uma alegria enorme. E aí, eu quero perguntar para vocês, né, o que que vocês acham? Acham que é possível, né, chegar nesse objetivo? Qual que é o seu sonho, né? Qual que é o seu sonho que você consegue obter também, do ponto de vista financeiro, né? Existem sonhos profissionais, né? Sonhos de morar em lugares diferentes. Muitos desses sonhos eu já consegui, realizar, né? Então, eu sou muito feliz, né, de dizer que a maioria dos sonhos que eu tive, né, na minha adolescência, na minha juventude, né, eu já consegui conquistar. Mas do ponto de vista financeiro, né, ainda tem alguns sonhos que eu almejo conseguir. E eu acho que esse, né, de ter um apartamento na frente da praia, aqui na cidade que eu moro, é um dos principais sonhos que podem ser alcançáveis, né? E o day trade em mini índice, né, certamente vai me ajudar nessa jornada. Então eu espero que vocês gostem, né, dessa nova série e que acompanhem também para ver se a gente vai ter sucesso aqui ao longo desses meses, né, ao longo desses anos. Então, no mais, um grande abraço e valeu, pessoal. Até mais.